dinheiro, paciência e muitos outros conselhos. É o que nós vamos aprender hoje aqui nessa aula, que é uma live no livro de Tiago. Então, meninas, bom dia. Vamos chegando e desde já vamos convidando a outras mulheres para estarem aqui conosco nesta manhã em nome de Jesus. Hoje eu lembrei de pedir vocês para mandar aviãozinho. Aleluia! Achar aqui. Pronto. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Taninha. Bom dia, Juju. Deus te abençoe. Bom dia, pastora Janine. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Bom dia, Lilice. Bom dia, Janaí. Bom dia, Carlinha. Bom dia, Leda. Bom dia. Hoje vamos terminar, né, meninas? O estudo do livro de Tiago. E aí, me conta aqui uma coisa. O que vocês sugerem para a gente estudar? Qual o próximo livro? Amém, Meire. Glória a Deus. Bom dia, Mari. Ai, eu também amo essa mesa, pastora. Meu Deus, eu amo essa mesa demais. Me conta aí, o que vocês sugerem? Qual o próximo livro que vocês sugerem da gente estudar? Vocês podiam me dar umas sugestões, né? Meninas, tantas coisas acontecendo por aqui e eu ainda não posso falar nada para vocês. Nada, 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 nada. Gente, o livro de Provérbios é um livro assim, não tem como a gente estudar Provérbios. Por quê? Provérbios é um livro onde a gente tem que ler todos os dias, porque não é um livro para você estudar. Provérbios é um livro para você praticar, entendeu? Então não tem como você estudar Provérbios, entende? Provérbios é um livro de prática. Ó, Timóteo é um livrão. Atos é um livrão também. Atos é um livrão. Gente, Apocalipse, deixa eu falar uma coisa com vocês. Não vai ser aqui que vocês vão aprender Apocalipse, não, tá? Porque eu sou a básica, gente. Sabe a basic? Eu sou a basic. Eu me esforço para aprender a viver o evangelho hoje, mas o que vai acontecer daqui a um tempo? Não é. Vocês têm que procurar outra pessoa, porque Apocalipse não tem jeito. Eu falei até na escola de Maria, na escola lá do universo feminino, eu vou ter que arrumar uma pessoa para dar aula de Apocalipse. Ninguém merece eu dando aula de Apocalipse. Ó, Timóteo, Tiago, nós acabamos de estudar. Hoje é o último capítulo. Atos, Timóteo. Vamos fazer o seguinte? Gostei dessas duas dicas. Eu vou fazer uma enquete. Vou fazer uma enquete entre Atos e entre Timóteo. Vamos fazer isso? Qual dos dois? Hebreus também eu gosto muito. Muito mesmo. Vamos fazer uma enquete dos três? Vamos fazer uma enquete dos três? Pronto, resolvi. Eu vou fazer uma enquete de Atos, Hebreus e Timóteo. Mas foi o pastor Neif mesmo, meu filho. Eu falei que, gente, ontem eu fiquei bolando uma estratégia para ver se eu peço o pastor Neif para gravar Apocalipse pra gente, sabe? Vamos ver se Deus me dá essa graça. Eu pensei nele, Fê. Pensei exatamente nele. Pensei nele, pensei no Dani também. O Daniel é um menino muito precioso também. E ele sabe muito de Apocalipse. Pensei nesses dois.
Ah, não, Hebreus, se a gente já estudou, nós não vamos voltar, não, gente. Não, nós não vamos. Se nós já estudamos, nós não vamos voltar, não. Aí, ó, a Rayane falou que a gente já estudou Hebreus, então Hebreus, não. Qual que nós estudamos, hein, gente? A Hebreus já foi. Amém. Ah, você já chegou em Atos, Maria Amélia? Atos foi incrível lá na escola, né? Foi muito bom mesmo. Ah, gente, a Bíblia é sensacional. Quanto mais a gente mergulha na palavra, mais a gente quer viver a vida que Deus tem para nós. Então, bora todo mundo, vocês já mandaram aviãozinho? O próximo livro nós vamos estudar ou Atos ou Timóteo, tá bom? Eu vou fazer enquete ali nos stories e vocês vão votar. E o que vocês votarem, a gente vai fazer, tá? Hebreus a gente já estudou, então vamos discorrer a Bíblia, né, gente? Ai, Atos 10 é apaixonante, apaixonante. Então vamos orar, meninas? Paizinho, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Queremos clamar, Deus, a tua presença nesta manhã no nosso coração. Queremos clamar a presença do Senhor na nossa vida. Queremos clamar, Pai, o teu favor, o teu amor nesta manhã. Pai, obrigada porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam na nossa vida nesta manhã. E sabemos que isso é a causa da gente não sermos consumidas, Pai. E nós queremos mesmo, Senhor, te pedir que o Senhor nos dê graça para viver e fazer aquilo que o Senhor deseja de nós. Nós queremos nesse dia, Pai, em nome de Jesus, te pedir que o teu Espírito Santo possa mesmo nos levar para o lugar, Pai, que o Senhor quer que a gente esteja. Pai, ajuda-nos a não desviar nem para a direita nem para a esquerda e que esse tempo aqui, Pai, que esse tempo aqui na tua palavra possa mesmo ser um abastecimento do nosso espírito para que a gente possa viver aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor me dê sabedoria, Pai. Sabedoria nessa manhã. Deus, eu sei que esse assunto que nós vamos falar essa manhã é um assunto tão delicado, Pai. Deus, guarda meu coração. Eu não quero estar aqui, Deus, tendo ninguém na minha mente a não ser a tua palavra. Por isso eu te peço em nome de Jesus Cristo, me ajuda e me ajuda. Em nome de Jesus Cristo, eu clamo a ajuda do Senhor nessa manhã, aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Meninas, nós estamos terminando hoje o livro de Tiago e algumas retrospectivas com vocês. O livro de Tiago, ele é tido como o provérbio do Novo Testamento. O livro de Tiago é um livro que nos ensina sobre a prática do Evangelho. Priscila entra e sai de novo, tá? Ele nos ensina sobre a prática do Evangelho e ele aborda coisas assim da vida, do dia a dia mesmo, sabe? Do dia a dia mesmo. E Tiago é um livro que nós precisamos fazer dele. Nem todo livro, gente, você precisa fazer dele uma prática na sua vida. Por exemplo, você não precisa ler o livro de Apocalipse todo dia, entendeu? Não, você não precisa. O livro de Apocalipse não é o livro de Apocalipse. Apocalipse significa mistério, mistério. Então, assim, agora, determinados livros, igual eu falei para vocês, o livro de Provérbios não é um livro, muitas vezes, para você estudar. Não, sabe como que você faz? Pega o livro de Provérbios, por exemplo, hoje é 18 de fevereiro. Acorda, leia Provérbios 18. Amanhã, leia Provérbios 19. Por exemplo, o livro de Tiago são 5 capítulos. Isso tudo fala, gente. Ou seja, você consegue pegar durante 5 dias na semana, falar, sabe, pelo menos uma vez no mês, deixa eu te dar um conselho, pelo menos uma vez no mês, gente, esses conselhos são tão preciosos, mas são tão preciosos, pelo menos uma vez no mês, pega Tiago e lê ele durante a semana. Por exemplo, semana que vem, a segunda, capítulo 1, terça, capítulo 2, pelo menos uma vez, porque os ensinos
de Tiago, eles são muito poderosos, mas muito poderosos mesmo, para te ajudar no dia a dia. Então, a palavra de Deus, ela é um livro que a gente não consegue aprender a palavra de Deus sozinha. Espera, é claro que se você não tiver quem te ensina, a Bíblia fala que não existe, não tem a necessidade de alguém te ensine, porque o Espírito Santo de Deus, ele te ensina todas as coisas. E o que que o que que diz quando está falando isso? É que você não tem necessidade de ficar perguntando tudo para todo mundo. Não tem. Você tem o Espírito Santo de Deus e se você a todo tempo chamar ele para sua vida, ele vai se manifestar a você e se você parar para ouvi-lo, ele vai fazer. Então, guarda isso no teu coração, sabe? E essas dicas que a gente vai aprendendo, igual nós estamos aqui para estudar a palavra, isso é precioso demais. E a gente tem que ir vivendo mesmo em cima desses ensinos para que a gente possa aprender mais do nosso Pai. Amém? Então vamos lá. Tiago, capítulo 5. Gente, Tiago, capítulo 5. Eu quero te dar um conselho agora também, tá? Eu quero que vocês lembrem agora de quando o Senhor trouxe aquela revelação para mim e eu ensinei para vocês. A Bíblia, a gente precisa ler ela como espelho e não como janela. O livro de Tiago hoje, aquilo que nós vamos estudar, eu sei que é algo que a gente fica muito assim tentada mas que o Senhor guarde o nosso coração, que o Senhor nos ajude, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui nos 6 primeiros capítulos que fala sobre riquezas. Aqui onde Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Que o Senhor nos dê graça essa manhã em nome de Jesus. Vocês já convidaram as pessoas para entrar? Vamos lá. Tiago 5, versículo 1. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens, comidas de traça, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Meninas, me fala aqui se é para todo mundo que o som tá assim ou se para algumas o som tá normal. Porque se para algumas o som, aí ó, então não tem como, gente, porque se para algumas está normal, o problema não é aqui. Me fala aí, para quem mais está normal, me fala aqui. Porque se o som, aí ó, tá vendo? Se o som está normal para algumas, o problema não tá aqui comigo, o problema tá com vocês. Então dá uma olhada aí, tá bom? Então, a Bíblia fala mais de riquezas do que de salvação. E muitas pessoas, o que elas fazem? Elas usam isso para
para falar que tem que correr atrás disso, sabe? Elas usam isso para falar que tem que correr atrás disso. Então, a Bíblia, ela fala de riquezas, tanto em aspectos positivos quanto em aspectos negativos. Ou seja, ela é demonstrada, sim, como resultado de uma vida abençoada por Deus, onde nós nos colocamos como mordomos fiéis para servir a Ele e também aos seus propósitos, isso é muito claro, mas ela também, ela vai para o lado negativo e ela retrata a riqueza como, sabe, como alvo da vida de algumas pessoas, se tornando o quê? Objeto de ganância, objeto de orgulho e de altivez. Altivez. O aquele que é justo, sabe? Aquele que é justificado pelo sangue do Cordeiro, ele não confia nas riquezas, mas ele faz de Deus a sua segurança perene. Olha, Abacuque 3, versículos de 17 a 19, nos ensina isso. O justo não confia nas riquezas, mas faz de Deus a sua segurança perene, ainda que lhe faltem os recursos dessa vida. Então, a maior riqueza que uma pessoa pode experimentar nesta vida é o verdadeiro conhecimento, a revelação de Jesus Cristo. O amor de Deus é a dádiva mais preciosa que nós podemos receber. Porque isso, conhecer Jesus Cristo e ter a revelação do amor de Deus por nós, supera, gente, qualquer outra coisa nesse mundo. E para mim, sabe? Ontem eu estava numa mesa com algumas mulheres muito preciosas e eu falei para elas, para mim, assim, o versículo mais, assim, que me impacta mais, gente, é Jeremias 9, versículos 23 e 24. Vou ler aqui. Jeremias 9, versículos 23 e 24, que diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Eu faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, conhecer o Senhor constitui na maior glória da vida do homem. E nós precisamos pedir ao Senhor que nos revele isso, sabe? Abacuque 3, versículos 17 ao 19. Então, aqui do capítulo 1 ao 6 de Tiago, no capítulo 5, do versículo 1 ao 6, ele literalmente, ele nos adverte sobre o quê? Sobre o perigo das riquezas. Eu quero ler aqui alguns versículos com vocês. Eu falei, Deus, não me deixa falar muito, mas me deixa falar aquilo que o Senhor fala. 1 Timóteo 6, versículos de 7 ao 10. Vamos lá. Porque nada temos... Hoje nós vamos ler muita Bíblia, tá? Então, bora me ajudar. 1 Timóteo 6, do 7 ao 10. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores.
Amadas, é muito claro que o dinheiro ele é Deus na vida de muitas pessoas. Isso aí é muito claro, sabe? E é muito claro a gente discernir isso na vida de algumas pessoas. Aqui em Mateus 6, lá no Sermão da Montanha, que é algo tão poderoso, fala que Jesus fala: ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podemos servir a Deus e às riquezas. Então, gente, isso é bíblico. Você não pode servir a Deus e com as riquezas. Não tem como, gente. Não tem como. Ao mesmo tempo, a Bíblia fala que se você pegasse todos os seus bens e dessem para aqueles que precisam, sem você ter o amor, e esse amor é o Espírito Santo de Deus, não vai adiantar de nada. Por quê? Não, não é baseado naquilo que a gente faz, mas a nossa vida, ela precisa ser firmada em cima daquilo que Deus manda a gente fazer. E se tiver uma coisa que eu tenho plena convicção, é que Deus, ele procura sim mordomos fiéis. Mordomos fiéis, os quais ele vai entregar riquezas, mas essas riquezas, elas não vão ser usufruídas para o seu próprio prazer. Elas vão ser usadas de acordo com a vontade de Deus e para abençoar os filhos dele. E é difícil achar esses mordomos fiéis que realmente não se impressionam com aquilo que Deus coloca nas mãos e essas pessoas que começam a usar aquilo mais para os seus próprios prazeres do que realmente para abençoar o reino. Ontem eu tava vendo um Rios e assim, eu peguei algo que assim, mas como é que eu falo para vocês? Eu peguei aquilo que me ensinou. Eu não tô falando que o Rios está certo, mas eu realmente peguei algo que, sabe, me fez meditar. E ela falava o seguinte: o Senhor, ele nos chama. O Senhor nos chama para uma missão. Claro que quando o Senhor nos chama, ele chama a séries, essência. Ele chama a minha essência. O Senhor me chama para fazer aquilo que ele já colocou dentro de mim. Então, muitas vezes, e assim, vocês podem ter plena convicção que quando ele nos chama, tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente faz, está ligado ao contexto daquilo que Deus nos chamou para fazer. E ela fala o seguinte, ela fala, olha, muitas vezes Deus nos chama e ele começa a nos abençoar, ele começa a nos abençoar, e de repente a gente começa a ficar muito impressionado com aquilo que ele nos abençoa, que a gente literalmente desfigura. A gente desfigura. Aí Deus muitas vezes, ele te dá algo para você investir no reino. Aí você vai lá, investe numa baita de uma mansão. Ele muitas vezes te dá mais para você abençoar as pessoas, você vai lá, você desfigura. O seu jeito de andar, meu Deus, já não é mais o mesmo. Antes você andava com umas roupas, sabe, simples, agora você gasta horrores, horrores, horrores com roupa de marca. Antes os seus cabelos eram só os seus cabelos mesmo, agora você tem 1 quilo de mega hair no cabelo, que nem é mais aquilo que você é, sabe? Mulheres que muitas vezes se desfiguram e, sabe? E, gente, essa palavra para mim ontem foi tão pontual. E eu falei com o Marcelo, eu falei, amor, eu não quero perder minha essência, sabe? Eu não quero perder minha essência. Eu não quero, porque assim, gente, por muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, eu eu deixei de, eu deixei de, eu quis ser alguma coisa que eu não era. Durante muitas vezes na minha vida, por ver outras pessoas que muitas vezes se vestiam dessa maneira, eu quis ser assim. Mas assim, eu não fui chamada para ser assim. Gente, escuta aqui que eu tô falando com vocês. Tem muitas mulheres que isso é natural.
Tem muita, por exemplo, gente, a minha mãe, ela acordava arrumada, ela deitava arrumada, mas não era por ostentação, isso era dela, entendeu? Eu creio de todo o meu coração que Deus a chamou daquele jeitinho ali. Agora, isso não é das séries. É claro que a gente tem que mudar, gente. Eu não tô falando que a gente não tem que mudar. Mas o que eu estou te falando é que a nossa mudança, ela não pode vir daquilo que a gente consegue mudar do lado de fora. A nossa mudança, ela tem que vir daquilo que Deus faz no nosso interior. A nossa mudança tem que vir de uma paz que excede todo entendimento. Então, essa mudança, ela precisa estar alinhada com o coração de Deus. E ela precisa, naquelas que são casadas, estar alinhada com o coração do marido, sabe? Precisa desse alinhamento. Agora, infelizmente, hoje, o que que a gente percebe? O Senhor, ele dá dons maravilhosos, sabe? Dá dons assim maravilhosos, mas a pessoa, ela literalmente, ela vai por um caminho que eu fico pensando se realmente aquilo dali é o que Deus a chamou para fazer. Ela vai para um caminho que ela começa a adquirir tanta coisa, ela começa, sabe, a adquirir. E assim, você não vê muitas coisas. Ela, gente, é difícil falar disso, né? Nós precisamos entender o seguinte: a vida com Deus é uma vida onde você cresce no espírito e você aprende a viver sem aquilo que alimenta a sua carne. E quando você tem essa convicção no seu coração, sabe? Eu creio que aquilo ali vai sendo alinhado. Eu creio que aquilo ali vai sendo alinhado. Mas nós precisamos vigiar, porque onde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E em 2 Coríntios 8, no versículo 9, fala assim: pois conhecereis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Vos tornasseis ricos. Então, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu acho que eu já comentei isso aqui com vocês e realmente isso é algo que eu me questiono. Para vocês verem o peso do dinheiro. Eu vou mostrar para vocês o peso do dinheiro. Como que muitas vezes a gente confia no Senhor para algumas coisas. Eu acabei de ler 2 Coríntios 8, 9. E a gente não confia no Senhor pro tal do dinheiro. Veja bem. Gente, eu não tô aqui julgando lugar nenhum, tá? Eu tô aqui falando algo que, uma revelação mesmo que o Senhor nos trouxe. Então, assim, a Bíblia aqui é espelho, tá? Por exemplo, a gente sabe o quanto de coisas é necessário para que a gente realmente seja transformado. Por que que na prática do culto, por que que na prática dos nossos cultos, tem ali o momento do dízimo e das ofertas? E não, por que que todo culto você tem que levar uma palavra sobre dízimo e oferta? Onde que está isso na Bíblia? Por que que todo culto você tem que falar para o povo ir lá e colocar dinheiro? Por que que isso não é ensinado ali na escola bíblica, ali no discipulado? Porque isso é igual perdão. Isso é igual você amar seu próximo. Isso é igual você não falar mal das pessoas. Agora, por quê? Por quê? Por que essa necessidade de todo culto você fazer isso? A Bíblia fala que antes de você ofertar, você precisa ir lá e você precisa pedir perdão para o seu irmão. Porque senão Deus não aceita a sua oferta. Então, toda vez que a gente fosse pedir dízimo e oferta, a gente tinha que fazer um momento de arrependimento, né? Para realmente ter, para você não induzir ninguém a ir lá e oferecer algo que nem Deus aceita. Agora, de onde que tem esse princípio?
Vamos continuar? Que o Senhor nos dê graça, sabe? Que o Senhor nos dê graça para entender aquilo que realmente vem do coração dele. Que o Senhor nos ensine a sair desse lugar onde nós dependemos mais de homens do que do próprio Deus. Que o Senhor nos ajude a confiar no Senhor para todas as coisas e não naquilo que realmente nos falta, sabe? Que o Senhor nos ajude. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, eu não tenho problema nenhum, sabe? Você chegar ali, você pedir para a igreja, falar assim, olha, a gente precisa de dinheiro para pagar o aluguel, a gente precisa de dinheiro, beleza, isso é algo verdadeiro. Agora, todo coisa, você fazer um momento de dízimo e oferta, então vamos continuar. Os próximos versículos agora de Tiago, do versículo 7 até ao versículo 11, ele vai começar a falar aqui sobre paciência. Sobre paciência. E é outra coisa também, né, gente, que nós estamos precisando, né? Meu Deus do céu. E muitas vezes, sabe por que muitas vezes falta? Porque a gente não pede. Mas eu quero ir além, porque muitas vezes a gente não está disposta a sair das nossas zonas de conforto, a vencer os nossos limites para que Deus alargue as nossas fronteiras. Deixa eu te falar uma coisa, a gente tem que pedir? Tem, mas tem muita coisa que você não tem que sair pedindo, não. Você tem que escolher praticar. Você tem que escolher praticar, sabe? Porque a pessoa fica pedindo, tá ali, mas quem vai tirar da mochila é você. Tá ali, mas quem vai usar é você. E para você usar aquilo que Deus te dá, sabe o que você precisa? Você precisa aprender a vencer os seus limites para que o Senhor, sabe, alargue as suas fronteiras. Ah, queridas, eu falo que assim, uma mulher que tem um espírito manso e quieto diante de Deus, sabe, quando o seu alvo, deixa eu te falar uma coisa, o seu alvo não tem que ser você viver orando para o seu marido mudar. O seu alvo não tem que ser viver orando para os seus filhos mudarem. O seu alvo tem que ser o seu coração. O seu alvo tem que ser a sua vida. O seu alvo não é o seu marido, o seu alvo não é seus filhos, não. O seu alvo é você. Porque você tem domínio próprio para que ele mude você. Agora, o seu marido e seus filhos, não. Igual Deus me falou uma vez. Filha, muitas vezes, eu endureço o coração dos maridos, porque eu estou tratando vocês. Eu estou tratando vocês. Coisas que em vocês ainda precisa mudar, coisas em vocês que ainda precisa, sabe, crescer. E que se eu abençoar o marido de vocês, vocês literalmente vão se perder. Vão se perder do mesmo jeito que eu endureci o coração de Faraó, eu endureço o coração de vocês. Porque o alvo das séries, não é mudar meu marido. O alvo meu não é mudar meus filhos. O alvo meu não é mudar minha amiga, não é mudar meu pastor. O meu alvo é viver todos os dias da minha vida para ser imagem e semelhança de Cristo, que mandava eu dar outra face, que mandava eu caminhar 2 milhas, que mandava eu entregar a minha túnica, que mandava, quando eu jejuasse, eu não falasse para ninguém, que manda o que eu fazer com a direita, nem a esquerda ver. Esse é o meu alvo. O meu alvo é ser transformado em imagem e semelhança de Jesus. E quando o meu alvo é a minha transformação, tudo ao meu derredor muda. Tudo ao meu derredor muda. Não tem como não mudar. Tudo ao meu derredor muda quando o alvo sou eu. Quando o alvo sou eu. Quando o alvo sou eu. Ah, queridas, existe uma necessidade, sabe? Da gente entender. Gente, eu falo que assim, sabe pra mim uma das coisas que eu vejo e nunca muda? Tem mulheres, gente, que ela só sabe ir no ciclo de oração da igreja, mas nada na casa dela muda. E as pessoas ficam assim impressionadas. Meu Deus, mas olha, as coisas não acontecem na vida da irmãzinha. Cíntia, a irmãzinha, ela não sai do ciclo de oração. É uma mulher de oração, de oração, de oração, de oração. Por que nada muda na vida dela? Sabe por que muitas vezes nada muda na vida dela? Porque ela só ora pelos outros e ela não deixa o Senhor entrar no coração dela e mudar ela. Eu não quero ser uma mulher que fica ali ó, só no ciclo de oração, oração, oração e nada muda na minha casa não, querida.
Eu quero ser uma mulher que fica mais vivendo a verdade de Deus dentro da minha casa do que enfiada dentro de um ciclo de oração, sendo que nada muda na minha casa. Ir num ciclo de oração, ir na igreja direto, isso não muda ninguém não, gente. Eu lembro que uma pregadora uma vez falou algo tremendo. Ela falava, ei, se você ficar dentro de uma garagem, você não vai virar um carro. Se você for uma mulher que fica ali no ciclo de oração, 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 mas você não busca essa mudança, nada na sua vida vai mudar, querida. Nada. Nada vai mudar. Nada. Então, guarda isso no seu coração. Sabe por que nós estamos sentados aqui? Para mudar a nossa vida. A nossa vida. Nós não estamos sentados aqui para mudar a vida de ninguém, não, querida. Nós estamos vivendo um tempo, gente, onde a sã doutrina, as pessoas não estão podendo ouvir a palavra de Deus. Elas arrepiam com a palavra de Deus, mas elas querem usar a palavra de Deus para aquilo que elas querem que aconteça e algo totalmente carnal. E infelizmente, por as pessoas não viverem isso de fato e de verdade, por as pessoas não buscarem essa mudança, elas não têm autoridade para falar. Quem que vai falar com autoridade se não vive? Não vai, gente, não vai falar. Sabe, quem que tem que dar testemunho de mim não é as irmãzinhas da igreja não, gente. Quem tem que dar testemunho de mim é o meu marido. Quem tem que dar testemunho de mim são meus filhos. Quem tem que dar testemunho de mim são as pessoas que trabalham dentro da minha casa. São as cuidadoras do meu pai. São as pessoas que estão lá fazendo comida para mim todo dia. Essas pessoas são as que têm que dar testemunho de fato e de verdade, como a série são. Porque as irmãzinhas do grupo de oração, aleluia, glória a Deus, canta, zoriá, lalabás, queixê. Querida, não se iluda, saia desse lugar. Saia desse lugar. Saia desse lugar. Não deixa Satanás te enganar, não. Te deixando no lugar certo, porque o ciclo de oração é um lugar certo. Te deixando no lugar certo, estando totalmente errada. Não adianta você estar no lugar certo, fazendo tudo errado. Não adianta. Tiago 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmão, escuta isso aqui, versículo 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que o fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Queridas, deixa eu só falar uma coisa para vocês aqui, que eu não gosto de falar muito isso aqui porque é um assunto que eu não gosto de ficar entrando muito, mas eu vou dar só uma pincelada para vocês. Veja bem, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor, eis que o lavrador aguarda com paciência o fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede também pacientes, fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu dei uma aula ali no Universo Feminino sobre sexualidade, à luz da Bíblia. Gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção do número de testemunhos que eu escutei de mulheres que estavam negligenciando o corpo para o marido. Aqui fala que você precisa aguardar com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Mulheres que literalmente são esposas, que falam mal das prostitutas, mas literalmente elas estão cobrando do seu marido. Sabe o que elas estão cobrando? Ah, se você for ruim comigo, o meu corpo não é seu. Se você fizer isso comigo, não, hoje eu tô com dor de cabeça. Ah, gente, mulheres que estão dando brecha para Satanás entrar na casa, destruir a casa, destruir os filhos, destruir o casamento, sabe por quê?
não quer fazer sexo com o marido. Eu tô impressionada com o número de testemunhos. Parece que assim, Satanás, ele teve as portas fechadas. Por quê? 1 Coríntios 7 fala, gente, que se você ficar muito tempo sem fazer sexo com seu marido, sabe o que vai acontecer? Você vai dar brecha pro diabo. Você vai dar brecha pro diabo. Então, tenha paciência. Agora, tenha paciência e quando você estiver esperando no Senhor, para de se prostituir dentro da sua casa. Sabe por quê? Você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Mas você está fazendo o que é errado. Igualzinho a irmã do ciclo de oração. Está no lugar certo, mas está fazendo o que é errado. Ei, sede vós também pacientes. Pacientes. Fortalecei o vosso coração. Fortalece, querida, o seu coração. Sabe por quê? Porque aqui ele fala, para de queixar uns dos outros. Para de queixar uns dos outros. Ei, olha pra você. Olha pra você. Sabe? Só uma coisa que eu falei, eu vou falar aqui, depois eu não vou... Gente, eu não vou liberar essa aula, essa é uma aula da escola, essa é uma aula que eu não vou julgar na internet, é da escola, Universo Feminino de Gênesis Apocalipse, é uma aula que eu não posso julgar aqui, porque é uma aula muito, sabe? Não tem como. Mas deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E o nosso corpo pertence ao nosso marido, ok? Tá, agora para você pensar pra você ver. Pra você pensar. Escuta aqui, se o seu corpo, além de ser morada de Deus, ainda é templo, ainda é do seu marido, como é que você tem cuidado? Como que você tem cuidado daquilo que nem seu não é? Sabe quando você aluga uma casa? Você assina um contrato? Você vai alugar uma casa, né? Aí você assina um contrato, ok? Você tem que devolver a casa do mesmo jeito que você pegou. Se você não devolver a casa, se você estragar a casa, quando você for devolver, você vai pagar horrores para entregar aquela casa pronta. Você tem que entregar aquela casa pintada, você tem que entregar aquela casa, se os vidros quebrou, você tem que consertar o vidro, se o box quebrou, você tem que consertar o box, você tem que entregar a casa impecável. Deixa eu te falar uma coisa, o que vocês têm entregado pro marido de vocês? O que vocês têm entregado pro Senhor? Que tipo de corpo que vocês estão entregando pro Senhor? Um corpo... Gente, deixa eu te falar uma coisa. Tem mulher que fica apontando aí, chorando que o filho tá nas drogas. Ai, meu filho tá nas drogas. Ai, meu filho tá nas drogas. Mas ela só vive comendo porcaria. Ai, meu Deus, liberta meu filho das drogas, liberta meu filho do crack. Mas ela não consegue se libertar de um docinho. Tá aí cada vez engordando mais. E quer que os filhos libertem da droga, sendo que ela não consegue. Ah, gente, pelo amor de Deus. Eu vou parar porque lá na escola, lá eu sou uma professora assim, né? Vocês já me conhecem. Mas deixa eu te falar uma coisa. Gente, eu ainda não abri outra turma, mas fica de olho que eu tô ansiando por isso, mas eu preciso de uma liberação do céu para isso. Então, deixa eu falar uma coisa com vocês. Para. Acorda. Começa a usar a sua paciência para você e não fica querendo cobrar a paciência dos outros, não. Sabe? Acorda. Acorda. Acorda, mulher. Se você quer que Deus opere na sua vida, começa a obedecer. Começa a ter paciência, sabe? Tenha paciência para que Deus mude você. Tenha paciência, sabe? Para deixar o Senhor te fazer uma mulher obediente. Saia desse lugar. Saia desse lugar. Você não vai conquistar escuta isso. As suas orações, elas não serão respondidas na vida de ninguém se você não tem domínio próprio para que aquele tipo de libertação muitas vezes venha acontecer na sua vida. Primeiro em nós. Se eu sou uma mulher liberta, eu tenho poder para orar por libertação. Se eu sou uma mulher curada, eu tenho poder para orar por cura. Você está me entendendo? Se eu sou uma mulher sábia, eu tenho poder para orar para que outras mulheres sejam sábias. Só que antes de orar, escuta bem. A Bíblia fala o seguinte, vigiai e orai. Então, antes de orar por qualquer causa, você precisa viver a causa. Tá? Você precisa viver. Então, para pensar.
Você tem só orado? Querida, tem coisa que você não precisa orar, não. Tem coisa que se você viver, as pessoas vê o seu estilo de vida. O seu estilo de vida, sabe o que acontece? Aquilo ali, querida, muda a vida de qualquer um. Sabe por quê? O ensino é bênção, a oração é bênção, mas o exemplo arrasta. Arrasta. Semana passada, a gente tava aqui nessa live, né? Eu não sei se foi aqui ou se foi na escola, não me lembro. Mas uma irmã me chamou depois. Ela me chamou depois no particular e eu estava ensinando sobre a gente realmente a viver essa vida onde a gente está disposta a sumir, a diminuir para Jesus aparecer. Essa vida onde você não tem necessidade de oferecer aquilo que você tem, nem mostrar o que você é. Aí essa irmã me chamou e ela virou para mim e falou assim, olha, eu queria ter te falado isso há mais tempo, mas depois dessa live de hoje eu queria te falar. Ela estava num evento lá em Santa Catarina, no Mevan, e o meu filho estava lá. O meu filho estava lá nesse evento. E ela me contando que, mesmo ele nesse evento, num lugar onde é a minha casa também, onde ele poderia chegar, se assentar nas primeiras cadeiras, o pessoal gosta, ama demais a gente. Ela falou, o seu filho o tempo inteiro ficava nas últimas cadeiras. O seu filho o tempo inteiro, ela viu meu filho servindo as pessoas, sabe? Deixa eu te falar algo. O ensino é bênção, mas o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. O exemplo arrasta, sabe? Se você é uma mulher que tem domínio próprio, as pessoas que estão do seu lado, elas vão ansiar em se esforçar para ter domínio próprio. Se você é uma pessoa que tem paciência, você pode ter a plena convicção que mais cedo ou mais tarde, aquilo ali vai ser despertado nas pessoas em terem essa paciência. A Bíblia aqui, ele fala, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Gente, é muito mais fácil orar do que você fechar a boca. Concorda? Até porque a gente gosta demais de falar. Então, oração é muito mais fácil que muita coisa. Eu não tô falando que a gente não tem que orar, não, tá? Presta atenção no que eu tô falando com vocês. Não desvirtua, não. Mas a oração, ela é muito fácil. Até o ponto que você escolhe viver aquilo que você ora. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que o fim... Cadê, gente? Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. E por último aqui, nós temos aqui Tiago nos dando diversos conselhos. Vamos ver quais os conselhos que ele nos dá aqui? Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Seja o vosso sim, sim e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Ou seja, né? Anda na verdade. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração, faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor Jesus. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para seres curados. Muito pode a súplica do justo. Você tá me entendendo? Gente, ele tá falando aqui sobre oração, mas sabe o que ele fala? Muito pode a súplica do justo. Aquele que é justificado. Aquele que vive sendo a justiça de Deus. Aquele que vive deixando o Senhor o transformar a todo o tempo.
Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E ele dá o exemplo aqui de Elias. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva. E a terra fez germinar os seus frutos. Agora, olha os últimos versículos de Tiago. Escuta comigo os últimos versículos de Tiago. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu mau caminho salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Agora me conta aqui, quem que está disposto? Quem que está disposto a realmente ensinar com o peso daquilo que ele vai colher? Nós precisamos viver com autoridade o evangelho, sabe para quê? Para que a gente possa ter autoridade para viver o evangelho. Aqui, ó, no versículo 7 de 1 João 1,7, ele diz assim: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Queridas, primeiro em nós, para depois ser através de nós. Para depois ser através de nós. Como eu falei com vocês, o livro de Tiago é um livro que, ele é como Provérbios. É um livro que nós temos que ler todos os dias e quanto mais, sabe, você ler, faça isso. Pelo menos uma vez no mês, pelo menos durante 5 dias no mês. Vem aqui, leia Tiago de 1 a 5, é 5 dias na semana e deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. Já aprendemos, né? Sempre no início dos nossos estudos, nós aprendemos quem escreveu, a gente aprendendo onde ele estava, o que ele fez. Então, assim, nós precisamos voltar para a palavra. E talvez você fale assim, Sérgio, mas eu não tenho dinheiro para pagar curso, igual o curso que você dá. Querida, deixa eu te falar uma coisa. Toda terça-feira, 8 horas da manhã, nós estamos aqui, de graça. Ninguém paga nada. À tarde ainda, a gente ainda manda o PDF das aulas aqui lá nas nossas comunidades. Se você for lá na plataforma do Mulheres Ensinando Mulheres, lá tem vários e-books de graça, de graça. Você hoje tem acesso à Bíblia gratuito, então assim não é desculpa, querida. Não é desculpa. Nós vivemos num país onde o Evangelho tem sido entregue de uma maneira livre, mas infelizmente a gente tem, muitas vezes, parece que tem cadeias, sabe? Cadeias no nosso coração que não deixa esse Evangelho entrar, que não deixa essa verdade entrar. Por quê? Porque a verdade do Evangelho, ela dói. Eu sei que ela dói. Mas Jeremias fala, aquele que faz a ferida, ele faz a ferida para curar. Não adianta nada, você tá aí com uma ferida e muitas vezes você fica tampando aquela ferida, sabe, coisando. Não, deixa eu te falar uma coisa, ele faz a ferida para curar, para curar. Sabe, ele faz a ferida para curar, para curar. Eu me lembro quando o meu filho, ele operou a cabeça, né, de um cisto na cabeça e no último dia, quando ele foi liberado do médico, sabe? Ele foi liberado, tava tudo bem. E de uma hora para outra, ele começou a ter um monte de convulsão. E numa das convulsões, aquilo que já estava costurado, aquilo que já estava pronto, liberado, o que acontece? Aquilo ali abriu tudo. E começou a escorrer pus, começou a escorrer sangue, sabe? Aquela ferida ali foi dificílimo quando ela abriu. Você não tem noção o que nós passamos com aquela ferida aberta. Mas foi aquela ferida que trouxe uma cura sobrenatural na vida do meu filho. Então, o problema não é você ser ferida. O problema é você não se deixar ser ferida. Porque quando você se deixa ser ferida por Deus, você será curada. Você será curada. Então, assim, o Senhor, ele não vai entrar no seu coração se você não deixar. Existe uma necessidade, sabe? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir,
eu vou entrar, eu vou cear com você, eu vou sentar na mesa com você. Ele diz assim que nós precisamos abrir o nosso coração para que ele nos ensine, para que ele fale conosco, para que ele, sabe? Então eu quero orar nessa manhã para que o Senhor possa mesmo nos dar essa graça de, mesmo sendo tão falhas, tão pecadoras, a gente continuar sentada numa mesa dessa, sendo mesmo desconstruídas, porque a mulher que o Senhor ama construir é aquela mulher que se deixa ser desconstruída. Amém? Mais tarde eu coloco essa aula para vocês lá nos nossos grupos, nas nossas comunidades, e mando também o link dela no YouTube e também o PDF que a Miriam faz de uma maneira tão linda pra gente. E vou colocar enquete nos stories, por favor. A gente vai ou estudar Atos ou estudar Timóteo, que vocês possam colocar lá também e que vocês possam me ajudar a divulgar essa aula, a divulgar essa escola gratuita. Em nome de Jesus, eu peço que vocês me ajudem boca a boca, sabe? Se isso tem abençoado vocês, me ajudem a divulgar essa escola. Me ajude a realmente a levar o evangelho de uma maneira poderosa, né? Aqui de Belo Horizonte até os confins da terra, de onde você tá, até os confins da terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Se você quer entrar nos nossos grupos de WhatsApp, você pode ir ali, aqui na nossa página, tem os grupos, né? O link lá, tá? Eu vou orar, se tiver alguma pergunta, vocês façam. Paizinho querido, Paizinho amado, obrigado. Obrigado por tanta graça, por tanta bondade, por tanta misericórdia. Obrigada por essa mesa linda onde o Senhor é o nosso mestre e nós estamos aqui para fixar os olhos no Senhor e aprender do Senhor aquilo que verdadeiramente a gente precisa. Nós não queremos, Pai, nós não queremos aquilo que a nossa carne anseia, mas nós queremos aquilo que nós precisamos para ser imagem e semelhança do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, que a graça do Senhor venha, que a misericórdia do Senhor venha e que o Senhor possa mesmo continuar fazendo essa obra linda no nosso coração e na nossa vida, em nome de Jesus. Ai, tô vendo aí que tem uma irmã de Angola, agora no final de abril. O Miguel tá indo fazer missão na Angola, junto com o Ricardo Robortella, aí para essa nação de vocês. Meninas do universo feminino, até mais tarde de novo, né? Mais tarde a gente se assenta ali na nossa escola para que a gente possa continuar. E hoje, meninas, vai ser liberado mais um módulo da Palavra de Deus para vocês. Beijo! Deus abençoe vocês.